Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao simulado do DEPEN. Agora a gente vai fazer a correção desse simulado. A gente vai observar como é que a gente pode imaginar a banca, a cobrança dos itens. Você vai observar itens de interpretação de texto, na maior parte, porque são normalmente as provas do SEBRASP apresentam cerca de 40% de itens, 40 a 50% de itens relacionados à interpretação de texto, e aí eu fiz também essa dosagem aqui. Vamos ver itens de aspectos gramaticais, de sintaxe propriamente dito, e vamos também ver alguns aspectos de ortografia, de acentuação. Tudo bem? Vamos lá então? Primeiro eu vou fazer a leitura do texto com você, e depois a gente vai para os itens. São 10 itens e todos relacionados a este mesmo texto, tá bom? Vamos lá? Na Idade Média, durante o período feudal, o príncipe era detentor de um poder conhecido como ius politia, direito de polícia, que designava tudo o que era necessário à boa ordem da sociedade civil, sob a autoridade do Estado, em contraposição à boa ordem moral e religiosa de competência exclusiva da autoridade eclesiástica. Atualmente, no Brasil, por meio da Constituição Federal de 88, das leis e de outros atos normativos, é conferida aos cidadãos uma série de direitos, entre os quais o direito à liberdade e à prosperidade, cujo exercício deve ser compatível com o bem-estar social e com as normas de direito público. Para tanto, essas normas especificam limitações administrativas à liberdade e à propriedade, de modo que, a cada restrição de direito individual, expressa ou implícita na norma legal, corresponde equivalente poder de polícia administrativa à administração pública, para torná-la efetiva e fazê-la obedecida por todos. Muito bem, jovens. Vamos então lá para o item. Primeiro item, eu não havia falado para você, mas esses 10 itens foram retirados da prova também do SEBRASP, né, da época CESP, da Polícia Civil, de agente da Polícia Civil de Goiás, tá? O denominado ius politia que o príncipe detinha na Idade Média equivale, nos dias atuais, ao poder de polícia conferido à administração pública. Então ele basicamente está querendo fazer uma contraposição entre as informações do primeiro parágrafo, em que ele descreveu como é que era a relação desse poder que o príncipe detinha, não é? E as informações lá do segundo parágrafo. Aí eu resolvi colocar aqui para você, lá no início do segundo parágrafo, ele fala assim, ó: atualmente no Brasil, por meio da Constituição Federal de 88 e das leis e de outros atos normativos, é conferida aos cidadãos uma série de direitos, entre os quais os direitos à liberdade e à propriedade, cujo exercício deve ser compatível com o bem-estar social e com as normas de direito público. Ou seja, agora, com a Constituição de 88, o autor do texto quis marcar que há uma diferença entre o que acontecia lá na Idade Média e o que acontece nos dias atuais, não é? Se a gente voltar ao texto, o que ele descreve como poder de polícia era muito mais amplo do que acontece agora, não é? Com a Constituição de 88. Então há diferença entre o poder de polícia lá que o príncipe detinha do poder de polícia atual, tudo bem? Por isso que o item, então, é errado. E aí eu marquei até aqui, ó, para você, equivale ao poder de polícia, não equivale, tudo bem? Tem o mesmo nome, né? Talvez a gente pudesse pensar que eles têm aspectos semelhantes, mas não equivale, ok? Vamos lá para o item 2. O poder de polícia refere-se à faculdade de que dispõe a administração pública para tornar efetiva e fazer obedecida cada restrição de direitos e liberdades individuais, em consonância com o bem-estar social. Ora, é exatamente isso que trata o texto, o final do texto, né, principalmente. Olha o que ele fala lá no final do texto. Para tanto, essas normas especificam limitações administrativas à liberdade e à propriedade. Então, há limitações, eu tenho direitos, mas há limitações, não é? De modo que a cada restrição de direito individual, a cada restrição que eu tenho, seja implícita ou implicitamente, corresponde equivalente poder de polícia administrativa à administração pública para torná-la, esse poder de polícia, para torná-la efetiva e fazê-la obedecida por todos. Na verdade, para tornar a administração pública, tornar a administração pública efetiva e fazer que a administração pública seja obedecida por todos. Então, uma espécie quase ali de contrapeso, né? Então, ao passo que eu tenho direitos, a administração pública tende a fazer restrições para que todos possam conviver bem, não é? Por isso que em consonância com o bem-estar social, ok? É exatamente isso, o item é certo. Alguns alunos ficaram em dúvida em relação à palavra faculdade, como se fosse a administração uma vez pode, outra não. Mas quando ele coloca aqui faculdade, é no sentido de que a administração tem esse poder de limitar, não é? E é exatamente isso que diz o texto. Ok, jovem? Vamos lá para o item 3, então?
No primeiro parágrafo, a substituição do par de travessões por um par de parênteses preservaria a coesão textual. Ó, antes de falar propriamente do item, por que eu uso travessões? Em regra, eu uso travessões para fazer intercalação entre termos, tudo bem? Então, em regra, eu uso para intercalar. Como assim intercalar? Eu vou utilizar algo entre o sujeito e o verbo ou entre o verbo e o complemento. Então, para fazer essa intercalação, eu posso utilizar travessões. E eu posso também utilizar parênteses ou vírgulas. E eu posso fazer essa substituição entre eles, essa troca, não é? Sem alteração sintática, sem alteração semântica. Tudo bem? Tudo bem? É item clássico do Sebrasp isso, perguntar se pode substituir. E normalmente pode, porque normalmente é uma intercalação. Ok? Tudo bem? Vamos ver o item, como é que ele trouxe? Na Idade Média, durante o período feudal, o príncipe era detentor de um poder conhecido como ius politia, direito de polícia, que designava tudo. Então, qual é a função aqui? Trazer uma explicação, né? O que é esse termo latino? Esse termo em latim significa direito de polícia. Então, ele trouxe ali uma explicação, e aí é claro que eu poderia usar, sim, travessões e poderia usar também os parênteses, tudo bem? E mantenho a vírgula. Agora, é claro que se eu utilizasse vírgulas, aí então eu utilizaria apenas duas, né? Não faria sentido pensar em três. Ok? Tudo bem? Por isso que preservaria, o item é certo. Muito bem, vamos lá para o item 4. A supressão da vírgula empregada logo após normativos manteria a coesão e a correção textual, uma vez que no contexto dado seu emprego é facultativo. Vamos ver qual foi o contexto utilizado? Em que contexto ele foi utilizado, né? Essa vírgula foi utilizada e a palavra também, normativos, está assim. Atualmente no Brasil, por meio da Constituição Federal de 88, das leis e de outros atos normativos, é conferida. Olha, a gente já viu, para quem já viu o nosso curso, que esta vírgula aqui está encerrando um adjunto adverbial. Então, quando eu tenho um adjunto adverbial, em regra, é facultativo o uso da vírgula. Agora, o que acontece? Quando é que a vírgula se torna obrigatória? Quando eu tenho um adjunto adverbial de grande extensão, e além de grande extensão, esse adjunto adverbial está deslocado. São dois elementos, né? São dois requisitos. Eu tanto tenho de ter o adjunto adverbial deslocado, quanto ele tem de ser de grande extensão. Informação importante, o que é um adjunto adverbial de grande extensão? É aquele com mais de duas palavras. Então aqui é um adjunto muito extenso, por meio da Constituição, e aí são várias palavras, né? Então, esse adjunto de grande extensão requer o uso da vírgula. Então a vírgula não é facultativa, e aí então não mantém a correção gramatical. Tudo bem? Não mantém a correção textual. Ok? Ok? Por isso que o item é errado. Muito bem. Vamos lá para o item 5. O item 5 diz assim, ó, o elemento a, no primeiro parágrafo, introduz complementos da forma verbal designava. Ó, primeira coisa que eu quero que você perceba aqui. Ele está perguntando sobre um a que está com o acento grave, ou seja, ele quer dizer que ali existem dois as. Um a, aqui nesse caso, que é preposição, e outro a que é artigo. Sim? Então o que eu preciso observar? Se existe uma palavra que requeira a preposição para acontecer esses dois as, né? Para acontecerem esses dois as. E eu também preciso observar se há algum substantivo ali que aceite o artigo, porque aí eu tenho dois as, ok? Então vamos observar. Primeiro aqui, ó, antes de até eu ir para o item, vamos refletir aqui, antes de você ir lá para o texto, você está lá na hora da prova e já quer voltar ao texto. Quando eu tenho a palavra designava requer preposição? Quando eu falo designava algo ou designava a algo? Designava algo, então não requer preposição. Então eu não posso pensar que a preposição nessa crase veio de designava. Não faz sentido, né? E aí olha aqui no texto como isso não faz sentido mesmo. Que designava tudo o que era necessário à boa ordem da sociedade civil sob a autoridade do Estado. Então esse à boa ordem da sociedade civil não se refere a designava, se refere sim a necessário, porque era necessário a algo. E aí sim, necessário requer preposição. E aí tem uma preposição e a palavra ordem aceita artigo. Logo aconteceu o quê? Crase. Sim, minha gente, tudo bem? Por isso, então, que o item é errado, né? Não vem de designava, ok? Muito bem. Vamos lá para o item 6. O antecedente do pronome cujo pode ser o vocábulo direitos, no trecho uma série de direitos, ou a expressão os direitos, a liberdade e a propriedade. Vamos lá, primeira informação antes da gente tratar propriamente do item. O que é cujo? Cujo é pronome relativo. Sim? Pronome relativo, e qual é a função de pronome relativo na frase? Retomar um termo
antecedente, não é? Então, primeira coisa que você precisaria observar é se esse referente está antes, porque se estivesse depois não faria sentido esse item, não é? O item já estaria errado. Então, eu tenho de observar se esses referentes aqui que ele está dizendo, listando, de fato estão antes do pronome. Segundo aspecto do cujo, ele denota posse. Como assim posse? Eu quero dizer que é um termo antes do cujo. Esse termo que está antes do cujo possui o termo que está depois dele. Sim, tudo bem? Então é um termo que está antes do cujo que possui um termo que está depois. Daí, então, que o cujo é esse pronome relativo que sempre, inclusive, exerce a função de adjunto adnominal, né? Porque dá essa ideia de posse. Mas vamos lá, aqui ele perguntou só o referente, né? Então vamos lá aqui para o texto. É conferida aos cidadãos uma série de direitos entre os quais, então, uma série de direitos, que é um possível referente, na verdade ele fala direitos, né? Entre os quais os direitos à liberdade e à propriedade, cujo exercício deve ser compatível com o bem-estar. Então, ó, primeira informação. Vamos perceber se essa ideia de que está depois do cujo pode ser possuída pelo elemento que está antes, né? Esse possível referente. Então, direitos, ou direitos à liberdade e à propriedade, podem ser exercidos? Ou seja, eles possuem um exercício? Sim, possui, não é? Um direito possui um exercício. Sim, então faz sentido ser referente. E de fato, né, a gente observa que o exercício deve ser compatível tanto relacionado aos direitos quanto aos direitos à liberdade. Por que disso? Porque ele fala que é uma série de direitos, entre os quais, ou seja, eu tenho uma série, tenho vários direitos. Entre esses direitos aqui que eu tenho o direito à liberdade e à propriedade. Então, de fato, eu tanto posso fazer referência a direitos, que são todos, quanto a só apenas esses dois. Sim, tudo bem? E aí, como ele está contido, né, eu tenho esses dois possíveis referentes, ok? Então o item é certo, muito bem. Vamos para o item 7. A coesão textual seria mantida caso a expressão para tanto fosse substituída pelo vocábulo porquanto. Minha gente, primeiro, vamos pensar aí, ó. Para tanto designa o que, assim, quando eu tenho assim, para tanto? Não é uma ideia de finalidade? Sim? O que designa porquanto? O que é porquanto? Porquanto é uma conjunção que é a mesma coisa de porquê. Então, porquanto é uma conjunção explicativa, uma conjunção causal. Sim, tudo bem? Então, se o porquanto é essa conjunção explicativa causal e o para tanto dá uma ideia de finalidade, será que eles podem ser trocados? Hein? Vamos ver aqui então no texto, olha aqui, ó. Para tanto, essas normas especificam limitações administrativas à liberdade e à propriedade. Ou seja, com a finalidade de resguardar algo, essas normas especificam limitações administrativas à liberdade e à propriedade. Então, esse para tanto, de fato, está no sentido de finalidade. Então, e eu não poderia colocar aqui porquanto. Inclusive, minha gente, eu nunca posso iniciar um período, como ele está querendo aqui, com uma conjunção explicativa. Nunca você pode colocar um pois com a letra maiúscula, ou um porquê, não dá. Isso porque sim, aí tudo bem. Agora, porquanto, porquê, não. Porque essas conjunções explicativas, causais, só introduzem, principalmente as explicativas, né, elas só introduzem período, só introduzem oração, tudo bem? Então, só para fazer uma ali antes da vírgula, ok? Tudo bem? As causais até que podem realmente introduzir um período, desde que haja uma outra oração ali. Por exemplo, eu tanto posso falar assim, o homem foi preso visto que era culpado, tanto posso falar isso, quanto visto que era culpado, o homem foi preso. Mas aí veja que há uma relação entre essas duas orações, o que não é o caso aqui. Tudo bem? Ok? Muito bem, e então o item é o quê? Errado, né? Vamos lá para o item 8. O sentido original do texto seria preservado e as normas da ortografia oficial da língua portuguesa seriam respeitadas caso se substituísse o trecho é conferida aos cidadãos uma série de direitos, por aos cidadãos, confere-se muitos direitos. Então olha aqui, ó, eu errei porque eu acertei, né? Mas eu falei errado aqui porque primeira coisa que eu quero que você observe é que a flexão aqui de cidadãos, a flexão de cidadão, não é cidadões, apesar de ser muito usual, né, minha gente? Muita gente ainda fala cidadões, né? Mas a flexão de plural de cidadão é cidadãos e não cidadões, tudo bem? Então, aqui eu já não estou preservando as normas de ortografia, e tem um outro problema também aqui, é que quando eu tenho confere-se, e aqui eu achei muito massa, por isso que foi um
um dos motivos principais de eu ter trazido essa prova aqui para vocês, por conta disso daqui, porque eu realmente acho que aqui separa muito o candidato. Separa muito aquele candidato que está no estudo mais evoluído, então eu quero que você preste atenção aqui. Esse verbo conferir é um verbo transitivo direto. Quando eu confiro algo. Tudo bem? E aí você que já acompanha, né, as nossas aulas, já acompanha os nossos cursos, já sabe que quando eu tenho um verbo transitivo direto mais o ser, esse ser aqui é partícula passivadora. Qual é a consequência? Muitos direitos é o que aqui dessa oração? Sujeito. E se é sujeito, se o sujeito está no plural, consequentemente o verbo tem de ir para o quê? Para o plural. Então, aos cidadãos, não aos cidadãos, né? Aos cidadãos conferem-se muitos direitos. Tudo bem? Então, tanto o problema aqui, cidadãos, que seria cidadãos, e conferem-se, porque eu quero dizer que aos cidadãos muitos direitos são conferidos. Sim, minha gente, tudo bem? Por isso que o item é errado, duplamente errado, né? Item 9. O vocábulo período é acentuado em razão da regra que determina que se acentue em palavras paroxítonas com vogal tônica e formadora de hiato. Olha aqui, minha gente. Primeira coisa que eu quero que você observe, período, né? Então a gente tem de observar se período é uma paroxítona, para poder, então, acontecer aqui esse hiato, né? E aí o que acontece? Período não é uma paroxítona. Período é sim uma proparoxítona. Então eu tenho P, dio, do, não é? Então é uma proparoxítona. São 3 sílabas. E qual é a regra da proparoxítona? Que toda proparoxítona é acentuada. Não é? É o menor grupo de palavras que existe na língua portuguesa, daí então que todas as proparoxítonas são acentuadas, não é? E outro aspecto que eu quero ressaltar aqui é que para eu ter o hiato, esse hiato não acontece apenas com as paroxítonas, acontece também com as oxítonas. Então não é uma regra própria das paroxítonas. Por exemplo, a palavra baú é aqui aconteceu um hiato e não é uma paroxítona, é aqui uma oxítona, né? É a última sílaba que é acentuada, não é? Que tem a maior tonicidade. Sim, tudo bem? Por isso que o item então é errado, muito bem. E item 10, aqui é um item mais assim puramente de ortografia, mas que a gente também trata nas nossas aulas, né? Que é um item sobre a grafia de palavras, a grafia da palavra aqui no caso bem-estar e mal-estar. Vamos ver o item como é que ele foi formulado. O emprego do hífen no vocábulo bem-estar justifica-se pela mesma regra ortográfica que justifica a regra do antônimo desse vocábulo, mal-estar. E aí é o seguinte, minha gente, de fato, é isso mesmo, né? Então, bem-estar recebe hífen da mesma forma que mal-estar também recebe hífen. E qual é essa regra? De acordo, olha o que eu já ia dizer, de acordo com o acordo. Consoante o acordo ortográfico, esse prefixo bem e o mal, eles vão se aglutinar a palavras, e por hífen, palavras que são iniciadas tanto por vogal, que é no caso de estar, né, quanto por a consoante H. Bem-humorado, por exemplo. Então, aqui então a gente tem o cumprimento dessa regra, né? E aí eu poderia parar o item por aqui. Agora, eu preciso falar para você que apesar de haver essa regra lá no acordo ortográfico, não é só isso. O bem também se aglutina com algumas consoantes. Isso não acontece com o mal, mas acontece com o bem, né? Ele se aglutina com algumas consoantes além do H, por exemplo, bem-vindo. Então, bem-vindo é o V ali, e ele se aglutina, né? O mais importante, isso também está no nosso material, mas o mais importante é observar algumas principais palavras, fazer a anotação dessas palavras e, na dúvida, consultar o VOLPE, né, que é o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, que lá a grafia de todas as palavras. Sim? Tudo bem? Então a gente encerra por aqui. Não esqueça de curtir, de se inscrever no canal do CDF para que você possa sempre ficar atualizado com todas as informações do seu concurso, tá bom? Muito obrigado pela companhia e até a próxima.